Nós estamos aqui na praça da Igreja da Matriz, aqui em São Tomé. Pois é, pessoal, estamos no caminho. Bom, gente, é com muita satisfação que a gente dá o pontapé inicial aqui do programa Contato OVNI Ufologia. Eu sou o Cristiano Gonçalves, sou o fundador da organização Contato OVNI. A gente tem como sede aqui no Rio de Janeiro. E a organização Contato OVNI também é um grupo de pesquisa de campo. Então esse programa ele tem como objetivo trazer conhecimento, esclarecimento sobre a ufologia em geral. E o programa vai ser dividido em partes. Então não será só eu aqui falando para as câmeras, a gente vai mostrar imagens de lugares bem bonitos, onde a gente faz pesquisa de campo. Lugares bonitos por consequência, porque são lugares de casuística forte, lugares de alto índice de incidência. E nós vamos trazer aí imagens também. Uma das partes do programa vai ser a parte de ufoecoturismo, que é onde vocês vão ter a oportunidade de ver assim, como se fosse uma propaganda turística do lugar, a cachoeira, ou a praia, ou a mata, as trilhas. Vão ter a oportunidade de ver a gente fazendo incursões nas trilhas para chegar em determinados lugares onde acontecem as coisas, ou para mostrar essa parte paradisíaca do lugar, né? Então o programa ele vai ser diversificado. A gente vai procurar fazer essa dinâmica para ficar uma coisa bem bacana. Então haverá a parte da ufologia esclarecida. Ufologia esclarecida geralmente será a parte onde eu vou mostrar temáticas da ufologia. Essa é uma apostila que eu desenvolvi, depois eu faço uma divulgação melhor dela, em que está contido aqui várias partes da temática ufológica, e óbvio que a gente vai abordar também outras, porque é uma apostila que eu não consegui também colocar tudo referente à ufologia. Aqui está mais a parte que originou a ufologia moderna no mundo e os principais casos no Brasil. Então, mas ela está bem resumida e está bem completa, e é uma das partes aqui que eu vou estar passando para vocês. Depois vai ter entrevistas, inclusive na parte da pesquisa de campo. Geralmente eu vou trazer para vocês também entrevista com pessoas que justamente eu tive a oportunidade de encontrar nesses lugares, que vai trazer aí os acontecimentos ufológicos que eles tiveram acesso, que eles tiveram as experiências. Nós traremos também a parte em que divulgaremos. Nós vamos divulgar material ufológico, seja em artesanato, seja livros, qualquer coisa referente à ufologia, seja dos nossos parceiros ou mesmo meu, a gente vai estar divulgando aqui também. E traremos também um noticiário ufológico. Traremos notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo referente à ufologia. Esse programa vai ter como objetivo a exibição em torno de 20 minutos. Hoje esse primeiro um pouco mais, porque eu estou trazendo essa nota introdutória aqui para vocês, mas geralmente vai ser entre 20 e 25 minutos, tá? E hoje, nesse primeiro programa, a gente vai estar falando sobre o que originou,
a peça que acendeu a chama para que começasse uma organização de estudo sobre a ufologia no mundo. E o que ocasionou isso, claro, além de muitos avistamentos que nessa época já estava acontecendo, tanto nos Estados Unidos como em várias partes do planeta, afinal de contas, o fenômeno ufológico ele já existe desde que o mundo é mundo, né? A gente inclusive tem registro nas civilizações antigas, que também vamos estar passando alguma coisa aqui. Até passagens na Bíblia, onde a gente pode encontrar ali vestígios de ufologia também. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje vai ser o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, os famosos Foo Fighters. Isso daí, na época, deu um grande reboliço na Segunda Guerra, porque as bolas de luz eram esferas luminosas que surgiam e acompanhavam os caças, tanto do lado dos aliados como do lado dos nazistas. E um achava que era a arma secreta do outro. E depois, obviamente, com os espiões de ambos os lados, conseguiu-se identificar que o problema era em comum. Tanto os aliados como os alemães estavam aturdidos por conta desse fenômeno. E essas estranhas bolas luminosas voando tornaram-se um elemento muito temido, já que apareciam de surpresa e complicavam os radares de bordo. Mesmo as tentativas por parte de alguns pilotos dos Estados Unidos para abatê-las foram em vão, já que elas pareciam uma miragem. Não houve nenhum caso conhecido de que um desses Foo Fighters tivesse abatido alguma nave, seja de um lado ou de outro. Eles relatavam uma aproximação muito grande, realmente, mas não houve nenhuma colisão ou nenhum acidente registrado por conta dos Foo Fighters. Esse termo Foo Fighters, enigmático, né, foi atribuído a diversas fontes, mas ao que parece veio das tirinhas em quadrinhos Smokey Stovers, que era um bombeiro e muitas vezes dizia onde ia fogo a fogo. O foo era um elemento da palavra francesa que significava fogo ou Feuer, a palavra alemã para o mesmo. E as explicações dos cientistas eram diversas. Uns deles falavam que era uma descarga elétrica nas asas dos aviões, outros que era um tipo raro de iluminação em forma de bola, anomalia atmosférica desconhecida. Bom, e ao longo da história, em muitos aspectos, eles são bem semelhantes aos relatos dos modernos orbes. Essas bolas estranhas de luz branca foram capturadas por muitos fotógrafos e cinegrafistas ao redor do mundo. Por enquanto, o mistério dos Foo Fighters permanece ainda sem solução. E o assunto dos objetos luminosos voadores, eles continuaram posterior à Segunda Guerra Mundial no consciente coletivo. Muitas pessoas começaram a despertar ainda mais a sua curiosidade, porque tudo isso envolvendo os Foo Fighters, claro que uma guerra sempre abala, ainda mais uma guerra de um calibre como mundial, abala toda a sociedade na época. E se vier acompanhado de um fenômeno, então esse fenômeno ele ganha destaque. E foi o que aconteceu justamente por conta da Segunda Guerra Mundial. E aí a guerra acabou em 1945 e 2 anos depois surgiram 2 grandes eventos de caráter ufológico que aí sim deu o grande passo para o início da ufologia moderna no mundo. Só que essa história a gente vai deixar para o próximo programa, porque agora vocês vão ficar justamente com a parte da pesquisa de campo e junto com essa parte da pesquisa de campo, a parte do ufoecoturismo. Vamos nessa!
Estamos no caminho, na trilha, esse lugar maravilhoso. E quantos metros mais ou menos, Lucas, pra gente chegar? 1,5 km mais ou menos. Daqui da onde a gente está até o abrigo? Até o abrigo. Falta só 1 quilômetro, coisa pouca. Já subimos uns 5 ou 6. Tô brincando, foram quantos quilômetros até aqui? Foi mais um e pouquinho. Um e pouquinho. Aí o Lucas, Fala aí, o Guilherme. beleza? Estamos aproveitando, levando aí uns beliches lá pra cima. Então é isso aí. Dá uma tomada aqui, Tico. Tico é o nosso cameraman no momento. Olha que visual bacana. Tá tranquilo. Aí lá embaixo, ó. A cidade lá embaixo. Pronto. Então, chegamos aqui. Aqui o sítio. Uma área bem bacana aqui. Não dá para mostrar lá dentro porque não tem luz por enquanto. Mas a gente tem aqui toda uma estrutura bacana. O Lucas já está descansando aqui. Aí a parte da frente. Ah, tem um grey agora aqui. Esse é o recepcionista do abrigo. E ali a parte de entrada. Já está anoitecendo, então a gente está com pouca luminosidade já. Aqui seria a parte da frente da casa. Oi, gente. Programa Contato OVNI Ufologia. Eu, Cristiano Gonçalves, estou aqui no Parque Estadual da Pedra Branca, juntamente com o Lucas Amaral, que é o responsável pelo abrigo Bela Vista. E aqui a gente está dando já o pontapé inicial no nosso programa. É a nossa primeira atividade externa de pesquisa de campo, esse que é considerado um local de bastante avistamento ufológico. E eu estou aqui com o Lucas para ele contar um pouco da vida dele como ufólogo, do grupo de ufologia dele, e também falar um pouco daqui da região, um pouco do que ele já conheceu, do que ele captou de informações a respeito de ufologia aqui. Então, Lucas, fundador do grupo Ufologia Jacarepaguá e responsável pelo abrigo do parque, aqui do parque. Quanto tempo já como ufólogo, investigador, e por qual motivo você fundou o seu grupo ufológico? Então, tudo bem, pessoal? Fala aí, beleza? Então, como o Cristiano me apresentou, eu sou o Lucas Amaral. Quanto tempo que tenho na ufologia? A ufologia, comigo, ela começou desde criança, acredito eu, como a maioria dos ufólogos, né? Mas em relação ao estudo da casuística, o estudo dos casos, o estudo de toda a relevância ufológica, começou mais ou menos aos 13 aos 14 anos de idade, quando eu tive contato com a revista UFO, né, desenvolvida pelo Givaeri e por outros editores e repórteres. Eu comecei a me interessar muito, ler bastante sobre o assunto, comecei a pesquisar mais, e há mais ou menos cerca de 3 a 4 anos, devido a essa entrada que nós tivemos aqui no parque para fazer alguns projetos, nós começamos a ir mais a fundo na ufologia, tá? Então a partir daí eu comecei a pensar mais no mundo ufológico como algo que eu quero fazer. E aí você fundou o seu grupo ufológico pensando nisso, até para dar uma fortalecida a mais, né? Para você conseguir... Exatamente. O grupo ufológico ele veio da demanda que nós tivemos aqui, dessa demanda bem grande dos moradores da região, dos moradores da montanha, das montanhas que vocês estão vendo aqui atrás. Então eu percebi que para eu atingir esse morador, eu tenho que às vezes andar 4, 5, 6, 7 quilômetros adentro da montanha fazendo trilha. E eu não tinha na época e não tenho tanto tempo de acordo com a demanda que existe.
Então o grupo ele foi fundado para auxiliar esse tipo de pesquisa e para divulgar essas pesquisas ufológicas feitas aqui no parque. Até porque tem muitos projetos que, inclusive, a gente vai chegar nesses Isso, projetos isso. aqui para você falar um pouco. Isso aí. Mas antes, Lucas, me diz uma coisa, algum motivo em especial o seu interesse por Jacarepaguá e Zona Oeste, ou foi por mero acaso de você viver aqui na região? Então, Jacarepaguá é um bairro muito grande, né? Mas ao mesmo tempo muitas pessoas não conhecem. Quem mora mais para o centro do Rio, quem mora mais para a Zona Sul, não vem muito para Jacarepaguá. Eu vim para Jacarepaguá, vim morar com a minha família aqui e comecei a entrar nessas florestas, né? Nas montanhas, nas trilhas que aqui existem e conheci o Parque Estadual da Pedra Branca. Então, essa minha entrada aqui no parque fez com que eu começasse a estudar mais a casuística ufológica daqui. E, desculpa, Cristiano, como é que é o restante? Não, seria isso mesmo, Seria porque isso, né? o interesse maior de você pela sim, região, sim. Zona Oeste. Então, pela região foi basicamente pela beleza. O que me atraiu, na verdade, aqui dentro foi a beleza do local. Eu sempre gostei muito de trilha. E a ufologia, como já estava em mim, né, a partir desse momento que eu comecei a entrar aqui, comecei a ver essa demanda dos relatos, aí eu comecei a dar sequência na pesquisa de campo. Perfeito. Mas então o grupo Ufologia Jacarepaguá, o qual você é o fundador, não está restrito apenas a Jacarepaguá e Zona Oeste. Você pretende fazer pesquisas em outras regiões. Sim. A pretensão é essa, mas levando em conta, a gente tem os pés no chão, de que Jacarepaguá é um local extremamente grande, como a casuística ufológica. Acredito eu, de toda a sua história, né, todo o tempo da história de Jacarepaguá ocorreram casuísticas ufológicas. Mas claro, nós tentamos estudar a parte recente, né, a ufologia moderna, que seria basicamente o período de vida dos moradores, né, dos descendentes, por exemplo, dos tropeiros que aqui ainda existem, que tem hoje seus 70, 80 anos, seria basicamente da ufologia moderna para cá. Mas nós acreditamos que tem muita coisa para trás em toda a história de Jacarepaguá, assim como nós temos alguns relatos que nós achamos na internet, em revistas e agora nas pesquisas de campo. Então nós queremos sim abranger outros locais, mas a gente tem um pé no chão de que só em Jacarepaguá a demanda é monstruosa, a demanda é muito grande. Bacana. E obviamente há de se muita coisa para esmiuçar, para a gente coletar aqui da Zona Oeste em geral. A gente pode abrir para Barra da Tijuca, Sim, Pedra da sim. Gávea, que também é um ponto de avistamentos diversos. Sim. E por aí vai. Então realmente tem muito campo para ser explorado aqui. Com certeza. Agora falando sobre esse lindo local aqui, o Abrigo de Montanha Bela Vista. Você abraçou e cuida desse abrigo, pretende inclusive desenvolver vários projetos aqui. Gostaria de falar um pouco sobre eles? Então, eu vou passar um pouquinho para vocês saberem do motivo, né? Na verdade, eu vim para o Parque Estadual da Pedra Branca para caminhar, fazer trekking, né? Trilhas. Acabei entrando num projeto que nós começamos a desenvolver, que foi a construção da primeira ecovila da cidade do Rio de Janeiro, né? E um abrigo de montanha, um local de camping onde nós percebemos que devido à Transcarioca, né, devido à abertura de trilhas e travessias entre montanhas e bairros que aqui existem, não existe um local de pernoite, né, ao qual existe no mundo inteiro para você fazer uma travessia de 20, 30, 40 quilômetros. Então nós desenvolvemos esse abrigo de montanha para pernoitar, a ecovila e agora o Centro de Pesquisas Ufológicas, que o responsável seria a Ufologia Jacarepaguá, juntamente com o Grupo Contato OVNI do Cristiano. E a gente pega os relatos da região, traz para cá para o abrigo de montanha para discutir esses relatos, tanto ao qual nós coletamos, quanto os relatos também de casos importantes que a gente acha interessante também discutir em conjunto com pessoas. Você acabou respondendo um pouco da próxima pergunta, porque seria da origem do seu interesse, se seria só pela beleza do lugar ou se tinha alguma razão ufológica. Então acho que uma coisa levou a outra, né? Sim, uma coisa levou a outra. Eu não imaginava, assim, Cristiano, eu nem imaginava mesmo que eu ia entrar no parque com o intuito, claro, né, de fazer trilhas, me divertir, que eu gosto muito de natureza, e chegar aqui e descobrir, quando depois de um tempo conhecer, né, as pessoas que moram aqui dentro,
descobrir essa quantidade de relatos. Então eu não sabia, não esperava. Exato. E foi algo que foi induzido não, na verdade, que eu recebi, né, de braços abertos, mas devido a essa demanda que eu vi assim, não vamos fazer nada com Coisa isso, automaticamente, né? Que vai... Já que estava no sangue esse estudo de ufologia, eu não tinha como receber essas informações e deixar para lá. É que a verdade seja dita, se a gente levar em consideração que todos esses avistamentos que ocorrem em lugares como esse, a gente tem aí todas as chapadas do Brasil, a região montanhosa do sul de Minas, seja na Serra da Canastra, seja da Mantiqueira, todos esses lugares têm muito avistamento de OVNIs. Se esses OVNIs são realmente pilotados por seres extraterrestres, eles gostam muito desse ambiente de natureza. Alguma coisa nesses lugares atraem os extraterrestres. Eu posso falar muito do trabalho que eu faço em São Tomé das Letras, que também é um palco de avistamentos e que eu já vou trazer à tona esse trabalho futuramente, mas é uma grande realidade. O lugar é bonito, com natureza exuberante, pode contar que tem avistamento de OVNIs. Com certeza. Você e seu grupo, ou amigos convidados, já tiveram algum avistamento de OVNIs aqui? Então, no local que nós estamos agora, até para vocês terem um pouco de ideia, acredito que o Cristiano vai colocar alguns vídeos e fotos para vocês terem ideia de onde nós estamos agora. Com certeza. Então, o que acontece? Ali embaixo, bem abaixo, onde é que vocês vão ver algumas fotos, tem uma casa muito antiga, histórica da região. Quando nós olhamos de frente para outra cordilheira, que fica também Parque Estadual Pedra Branca, nós já verificamos várias vezes que existem algumas luzes, não uma só, que vem em uma determinada direção, tá, em cima da cordilheira da montanha, só que é uma luz com aquelas características que a gente vai descartando já as hipóteses de objetos identificados, né, que nós conhecemos. Então essa luz, algo muito interessante que fez com que nós atentássemos muito para ela, foi principalmente quando nós vimos ela vindo em nossa direção, só que isso bem distante. E qual era a coloração dela? Branca, uma coloração branca que ela intensifica e diminui um pouquinho, tá? E quando ela faz a curva, seguindo uma trajetória, teve um belo dia que veio um de um lado e o outro de outro, eles se cruzaram como fossem colidir um no outro, e essa daqui parou e essa continuou. Nisso que essa daqui parou, essa daqui também parou e voltou na mesma direção, e as duas foram na mesma trajetória, como se fosse um L gigante. Então é algo muito interessante, que nós não chegamos a nenhuma conclusão, tá? Porque aqui... Não se caracteriza com nada do que a gente conhece. Sim, exatamente. Nós estamos ainda em análise, porque aqui o espaço aéreo ele é muito ativo, né? Mas ele foge de todas as rotas que nós conhecemos, tá? Até agora. E a luz também tem um fato muito interessante, e esses fatos de cruzamento, parar, ficar muito tempo, desaparecer, e isso é algo constante. Nós já verificamos, Cristiano, foram mais de 5, 6 vezes, tranquilo, que em grupo nós verificamos essa luz e o fenômeno continua ocorrendo. Muito bem, gente, então nessa parte agora a gente vai dedicar à divulgação, né? E eu já de cara vou divulgar aqui para vocês o evento de Varginha, primeiro congresso internacional sobre o caso Varginha, que vai acontecer no Teatro Capitólio, lá em Varginha, no centro, do dia 19 ao dia 22 de julho de 2018, tá? Contará com os conferencistas Gevaer, o presidente da revista UFO, e também organizador do evento. Ataíde da Silva Neto, Cláudio Latauro, grande amigo Cláudio, Fernando Moreira, Antônio Tasca, Jenner Silva, doutora Gilda Moura, grande amiga também, Jamil Villanova, João Marcelo Rios, grande Marcelo, que tem um canal maravilhoso no YouTube também, Marco Antônio Petit, meu grande amigo, estive com ele ontem, falou Petit,
Marco Aurélio Leal, grande amigo, Tiago Luiz Tiquete e o Tony Najar também, um grande amigo, perito, nosso grande analista aí dos objetos que nos chegam aí através de fotos e filmes. Bom, então esse é o evento imperdível lá em Varginha, né? Que vai trazer aí novidades sobre esse caso que é um dos grandes no Brasil e no mundo. E eu aproveito também para divulgar aqui a minha humilde apostila que eu produzi, que é a apostila Ufologia Esclarecida, onde eu reuni vários elementos aí, ó, a origem do estudo sobre os OVNIs, a inexplicável presença alienígena nas civilizações antigas, os contatos, as abduções, inclusive eu falo aí especifico contatos imediatos de 1º, 2º, 3º, 4º e 5º grau, e os principais casos ufológicos registrados no Brasil. Isso tudo vai ser abordado aqui no nosso programa no decorrer do tempo. Em cada programa a gente vai falando um pouquinho de cada coisa, mas é óbvio que você pode encontrar tudo isso aqui resumido, mas de forma completa na nossa apostila aqui. Então é isso, gente. Esse programa hoje vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tenha sido bastante esclarecedor para todo mundo. E no próximo a gente já vai trazer aí outra coisa, outra matéria aqui da apostila e a segunda parte dessa nossa investida da pesquisa de campo no Parque Estadual da Pedra Branca, que com toda certeza foi muito bacana, trazendo aí mais novidades sobre esse episódio. Então falou, gente, muito obrigado aí pela atenção aí até agora, e a gente tá voltando aí no próximo programa com muito mais. Falou.